Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder cumprimentá-los. Estamos no mês de junho, mês dos Santos Juninos. Estamos às vésperas de Santo Antônio, depois teremos São João, São Pedro. Mas também temos em junho grandes festas. Começamos por esse final de semana com a grande solenidade da Santíssima Trindade. Terminado o tempo da Páscoa, com a festa de Pentecostes, nós temos várias celebrações que abrem essa segunda parte do tempo durante o ano. A Santíssima Trindade é uma delas, que celebramos no final de semana, que é um pouco o centro do ano litúrgico. Depois, na próxima quinta-feira, a grande solenidade de Corpus Christi, do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, que saímos pelas ruas de nossas cidades, levando justamente o Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. E depois também teremos, dali 2 semanas, o Sagrado Coração de Jesus. São festas nesse mês de junho que marcam um pouco as nossas vidas e as nossas devoções e um pouco a nossa vida de fé. A celebração deste final de semana nos faz a pergunta para todos nós: quem é Deus? Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que a grande pergunta do ser humano, da vida humana, entre outras, tem várias perguntas importantes que nós temos no coração. Uma delas é justamente quem é Deus. Vemos que muitas vezes estamos vendo aí nas várias pesquisas que mesmo para aqueles que não têm uma religião, não vão à igreja, no entanto, acreditam em Deus. E nós vemos que quando o ser humano começa a mergulhar na história, olhando um pouquinho de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, qual o sentido da nossa vida aqui, além de mesmo os grandes pesquisadores começam a ver o universo infinito, o que não tem fim, até onde chega, digamos assim, essa expansão do universo. São tantas questões que vão sendo colocadas, meus irmãos e irmãs, que as grandes perguntas devem ser cada vez mais respondidas no coração de cada um de nós, em nossa vida. Portanto, nós que temos a revelação cristã, nós que escutamos realmente a palavra de Deus, nós somos chamados a viver esse final de semana a grande resposta. Por isso mesmo, esse final de semana é colocado como um pouco o centro do ano. Terminado o tempo do Natal e Advento, Quaresma e Páscoa, e antes de nós darmos continuidade à grande parte, a segunda parte e maior delas, no tempo comum durante o ano, até chegar novamente ao Advento, nós somos chamados a ver nesse centro do ano a Deus que se revela. O ser humano, ele tem essa busca. Através da história, vamos ver que quantas pessoas, através da história, buscaram a Deus. É um pouco aquela questão da Torre de Babel, ou seja, o homem que procura encontrar a Deus e buscá-lo, e se confunde cada vez mais. E nós vemos que a grande revelação, nós vemos que o Senhor vai se revelando na história, no Antigo Testamento, até a grande revelação em plena em Jesus Cristo. Por isso mesmo que com Pentecostes se faz exatamente o contrário de Babel, ou seja, se revela a unidade de todos e o Espírito Santo ilumina. O próprio Jesus vai dizer: o Espírito Santo vos iluminará todas as coisas, será conhecer todas as coisas, aprofundar todas as coisas. Portanto, essa busca que todo ser humano tem, nós encontramos inclusive nas cavernas, os homens primitivos, as pessoas humanas primitivas, mesmo quando faziam seus monumentos funerários ou desenhavam nas paredes da caverna, nas pedras, algumas coisas, tinham sempre uma busca, essa questão do divino, da divindade. São Paulo, quando chegou no Areópago de Atenas, lá que tinham tantos deuses, para cada coisa, se perguntava até um Deus desconhecido. Ele foi lá para anunciar esse Deus desconhecido, anunciou o Deus desconhecido, e que foi falando justamente o aspecto para aqueles que não esperavam o Messias, mas falar justamente de um Deus que se revelou. E, meus irmãos e irmãs, um Deus que se revela e que mostra quem é. E aí está a grande diferença. Entre a sede e a busca que o homem faz de encontrar e compreender quem é Deus e buscar a Deus, na verdade, na revelação judaico-cristã, é Ele quem vai se revelando a nós na história, paulatinamente, e vai se revelar que é um só Deus,
Deus único. Isso vai marcar-se bem marcante no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo que se revela o único Deus que tudo criou, que do nada criou todas as coisas, e nós somos chamados a nos perguntar muitas vezes, né? Ou seja, as pessoas que falam que Deus não existe e que as coisas se criaram, como que o nada pode criar alguma coisa? Mas Deus que pré-existe antes de tudo, que existe além de tudo e depois de tudo, né, criou todas as coisas, né? E fez com que todas as coisas se criassem e fossem desenvolvendo, porque colocou todo um dinamismo dentro da criação, que marcou justamente com a sua mão, né, a sua presença. Por isso nos fala a Escritura que quem olha um pouco toda a natureza e a própria vida, e mesmo quem olha e conhece um pouco da própria questão do cosmos, etc., vai descobrir aí a mão de um Criador, a mão de um Criador de todas as coisas. Mas esse Deus que é um só, um Deus único, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, ele vai se revelar que são 3 pessoas num só Deus. Cristo, a grande revelação do Pai, aquele que se mostra para todos nós, né, que é o Filho de Deus, fala de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas, a Santíssima Trindade. E é essa festa que nós celebramos nesse final de semana, a festa solene da Santíssima Trindade, centro do ano litúrgico, centro da nossa vida, e ao mesmo tempo nos fala que esse Deus, que não se chega apenas por uma questão intelectual, uma questão de distanciamento, mas se torna um Deus pessoal, com quem nós podemos conversar, que fala ao nosso coração, ou seja, que fala ao coração, que nos toma pela mão, nos coloca no seu colo, como fala o Antigo Testamento já, mas que depois, no Novo Testamento, vai mostrar que esse Deus é amor, e tanto é amor que a própria noção da Santíssima Trindade se faz na questão do amor. Deus é amor. O amor do Pai pelo Filho é o Espírito Santo, Deus um só em 3 pessoas. Nós convidamos a você que agora nos acessa, vê, ouve, a poder realmente refletir sobre o seu relacionamento com Deus. Como é que você conversa com Ele? Como é que você escuta a sua voz? Mais do que compreender e aprofundar como é que é possível um só Deus em 3 pessoas, que é Criador de todas as coisas, já Santo Agostinho respondia a isso naquela famosa história que se conta dele, né? Que aquela criança que estava colocando com uma conchinha a água do mar e fez um buraco na areia para colocar ali dentro a água, e foi perguntada: o que você faz? Eu tento colocar a água do mar dentro desse buraquinho aqui com a conchinha. Então, a resposta vai ser o seguinte: isso é impossível. Como é que você vai colocar essa água do mar dentro desse buraquinho na areia que você fez com o seu dedo, com uma conchinha? E aí a resposta, justamente, Santo Agostinho chega a essa conclusão. É mais fácil colocar toda a água do mar dentro de um buraquinho feito pela mão de uma criança na areia da praia do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Portanto, não é que seja impossível você compreender, você chega próximo, você acolhe, você aceita o mistério que te é revelado. Mas é claro, porque Deus é muito maior que a nossa cabeça e o nosso raciocínio, não vai caber dentro da nossa cabeça, porque se coubesse não seria Deus. Ou seja, aquilo que cabe dentro da nossa cabeça é porque nós podemos fabricar, porque muitas religiões são assim. Fabricam justamente as suas divindades, fazem as divindades muitas vezes de ouro, de prata, de madeira, de barro, tudo mais, ou então de uma certa logicidade que as pessoas compreendem e até facilita para pregar. Mas quando Deus se revela, vai além do nosso raciocínio. Nós compreendemos, nós acolhemos, mas não cabe dentro de nós, não cabe na nossa cabeça, porque Ele pré-existe antes de tudo, existe além de tudo, acima de tudo, e é o Deus Criador e Redentor, tornou-se Redentor ao enviar seu próprio Filho para ser nosso Senhor e Salvador, que deu a vida por todos nós. E aí tem esse mistério da encarnação, ou seja, o totalmente outro tornou-se um de nós, esse outro grande mistério. Por isso que eu dizia que esse mistério da Santíssima Trindade é realmente o centro do nosso ano litúrgico e que nos faz pensar sobre todo esse mistério da vida, todo o mistério de Deus e a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele. Por isso a palavra de Deus, cada ano, ano A, ano B e ano C,
vão sendo apresentados um pouco disso, ou seja, um Deus único, um Deus trino e o nosso relacionamento com Ele, que Deus é amor. Neste ano, a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, ela nos coloca esses aspectos de maneira bastante sutil, né? Na leitura primeira desse ano C, nós lemos o livro dos Provérbios, né? Que fala um pouco desse Deus eterno, que sempre existiu e único, ou seja, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra, fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada, e eu ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra e do mundo. Quando eu preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá do alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava o mar com seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava o fundamento da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras, eu era o seu encanto dia após dia. Ou seja, aqui no livro dos Provérbios, meus irmãos e irmãs, fala dessa sabedoria de Deus, que no fundo se confunde, ou seja, um Deus que existe antes de tudo, ou seja, Deus que é eterno, que sempre existiu. É claro que isso é um conceito de uma realidade, por mais que nós tentemos compreender, não cabe dentro de nós, se nós começamos a compreender racionalmente. Somos chamados a aceitar que existe um Deus que existe antes de tudo, que tudo criou, e que veio morar no meio de nós e tornou-se um Deus pessoal, que nós conhecemos, com quem nós podemos conversar. A segunda leitura, a carta aos Romanos, né, fala, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Portanto, nós conhecemos a Deus pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Deus único, o Deus eterno, mas é trino, nós conhecemos também pela mediação do seu Filho, Jesus Cristo, que nos fala aqui na segunda leitura desse domingo da Santíssima Trindade. E isso que justamente acontece aqui na carta de São Paulo aos Romanos, ou seja, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, se Deus é amor, que derrama seu amor em nossos corações. E por fim, o Evangelho segundo João 16, 12 a 15, fala que tudo isso vai ser revelado a nós pela ação do Espírito Santo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará, e tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu disse, o que ele receberá, vos anunciará, é meu. Fala da unidade entre o Pai e o Filho, fala da comunhão da Santíssima Trindade. Nas leituras desse ano C, nós vemos de maneira sutil, nos fala desse Deus eterno, que criou todas as coisas, que enviou seu Filho, essa comunhão e o amor, que é o Espírito Santo, que nos revela a presença do Deus uno e trino. Um domingo muito especial, passado o tempo da Páscoa, e agora as vésperas também do grande mistério da Eucaristia, que vamos celebrar na próxima quinta-feira. Vivamos e nos perguntemos, meus irmãos e irmãs, quem é Deus para nós? Como é que nós o encontramos? Como é que nós nos aproximamos dele? Como é que nós o ouvimos? Como é que nós nos relacionamos com ele? É um bom domingo de pensarmos sobre isso, não tanto para compreender tudo que não vai caber em nossa cabeça, mas nos falar daquilo que nos foi revelado, pegar a Sagrada Escritura e saborear essa beleza das coisas de Deus em nossa própria vida e no meio de tantas perguntas que se fazem, pedir ao Senhor o dom da fé. Que eu creia, Senhor, mas aumentar a minha fé e me ajude cada vez mais a estar contigo no dia a dia da minha vida. Que Deus abençoe a todos e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.